Há uma beleza estranha na forma como a verdade funciona. Ela não se importa com seu conforto ou com a sua visão de mundo cuidadosamente construída. Em vez disso, é implacável, como um rio que escava seu caminho através da pedra. Algumas verdades são tão perturbadoras que te atingem como um soco no estômago, deixando você zonzo e questionando tudo. Mas essas são frequentemente as verdades que te libertam depois de terem te irritado. Carl Jung, um dos pensadores mais profundos do século XX, tinha um talento para entregar esse tipo de verdade. Hoje, compartilho 3 de suas citações que, a princípio, pareceram um tapa na cara, mas que acabaram se tornando luzes guias na minha vida. A primeira me ajudou a entender, a segunda me ajudou a enxergar, e a terceira me ajudou a agir. Cada uma foi como uma colonoscopia psicológica, desconfortável, invasiva, mas, no final, iluminadora. A primeira citação: o que você resiste, persiste. Essa parece quase cruel em sua simplicidade. Quando a encontrei pela primeira vez, eu estava passando por uma fase em que achava que poderia fugir dos meus problemas. Eu acreditava que, se ignorasse certos sentimentos ou situações tempo suficiente, eles desapareceriam. Spoiler: não desapareceram. As palavras de Jung me atingiram como uma tonelada de tijolos, porque expuseram um padrão que eu estava desesperadamente tentando evitar. Quanto mais eu resistia a certas emoções, medo, raiva, tristeza, mais elas pareciam apertar seu domínio sobre mim. Imagine tentar empurrar uma bola de praia para baixo da água. Você consegue mantê-la submersa por um tempo, mas o esforço é exaustivo, e eventualmente ela vai subir, muitas vezes de maneiras imprevisíveis e explosivas. É exatamente isso que acontece quando suprimimos nossas emoções. Elas não desaparecem, apenas acumulam pressão sob a superfície, e quando finalmente aparecem, raramente é de um jeito conveniente ou controlado. Jung não estava apenas fazendo uma observação, ele estava oferecendo um mapa do caminho. Ele me mostrou que o antídoto para a resistência é a aceitação. No momento em que comecei a aceitar minhas emoções, em vez de resistir a elas, algo incrível aconteceu. Elas começaram a perder o poder que tinham sobre mim. Aceitar não significa que você precisa gostar ou concordar com o que está acontecendo. Significa simplesmente que você para de lutar contra a realidade. Quando você se inclina para o desconforto em vez de fugir dele, a energia muda. O que antes parecia uma tempestade iminente se transforma em uma nuvem passageira. Jung ampliou essa ideia dizendo que você resiste não apenas persiste, mas cresce em tamanho, e ele estava certo. As coisas que resistimos não apenas ficam por perto, elas se ampliam, exigindo ser reconhecidas. A resistência é como alimentar um fogo com um combustível que ele precisa para sobreviver. Cada vez que você afasta uma emoção ou nega uma verdade, ela ganha mais força. A aceitação, por outro lado, permite que essas coisas se dissolvam, se integrem e, por fim, se transformem em sabedoria. Para mim, essa realização veio durante um período particularmente sombrio da minha vida. Eu estava lutando contra sentimentos profundos de inadequação, mas em vez de enfrentá-los, os enterrei sob camadas de trabalho e distrações. Eu pensava que estava lidando com isso. Na realidade, eu estava alimentando o fogo. Só quando me sentei com esses sentimentos desconfortáveis, permiti que eles existissem e examinei de onde eles vinham, que comecei a me curar. O que descobri foi que esses sentimentos não estavam ali para me destruir. Eram sinais que me guiavam para um entendimento mais profundo de mim mesmo. A segunda citação encontramos-nos várias vezes em 1000 disfarces no caminho da vida. Inicialmente, essa frase me pareceu estranha, quase mística. Eu resisti a ela porque sugeria que cada pessoa que eu encontrava, cada experiência que eu tinha, era de alguma forma um reflexo de mim mesmo. Eu pensava como isso poderia ser. Certamente o comportamento dos outros é deles, não meu. Mas quanto mais eu refletia sobre essa ideia, mais ela começava a fazer sentido. A vida, afinal, é um espelho. Cada interação, cada relacionamento reflete alguma parte de você, às vezes uma parte que você preferiria não ver. Pense nas pessoas que mais te irritam. Talvez seja a arrogância delas, a teimosia ou a necessidade constante de atenção. Agora considere isso, e se essas qualidades existirem em você de alguma forma. Essa é a incomodidade que Jung apontava.
Quando encontramos esses reflexos, temos uma oportunidade de aprender e crescer. O universo tem uma maneira de nos colocar em situações e relacionamentos que nos desafiam a enfrentar partes de nós mesmos que temos evitado. Vamos pegar um exemplo do dia a dia. Suponha que você tem um colega que está constantemente buscando validação, e isso te deixa louco. Em vez de descartá-lo como irritante, pergunte a si mesmo por que isso me incomoda tanto. Existe uma parte de mim que também anseia por validação? Muitas vezes, as características que nos irritam nos outros são justamente aquelas que não reconhecemos ou aceitamos plenamente em nós mesmos. Essa percepção pode ser humilhante, mas também é fortalecedora. Ela desloca o foco de culpar os outros para entender a si próprio. Jung disse certa vez: a vida não vem dos eventos, mas de nós. Tudo o que acontece externamente já foi internamente. Isso significa que nosso mundo externo é uma projeção do nosso estado interno. Quando você encontra alguém que parece testar sua paciência ou desencadear suas inseguranças, não é apenas sobre ele, é sobre você. Essa pessoa está segurando um espelho, convidando você a olhar mais profundamente. Esse entendimento mudou a forma como encaro conflitos e desafios. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, comecei a perguntar o que isso está tentando me ensinar sobre mim mesmo. Essa perspectiva transformou meus relacionamentos. Me ajudou a ver que até mesmo as pessoas mais desafiadoras da minha vida eram, de certa forma, meus professores. Elas estavam me mostrando aspectos de mim mesmo que eu precisava enfrentar. Às vezes, as lições eram dolorosas, outras vezes eram belas, mas em todos os casos, eles levaram ao crescimento. A terceira citação: o que quer que seja rejeitado do eu aparece no mundo como um evento. Foi talvez a mais impactante. Jung sugere que as partes de nós mesmos que rejeitamos ou suprimimos não simplesmente desaparecem, elas se manifestam externamente, muitas vezes como eventos ou experiências que nos forçam a enfrentar e tentamos enterrar. No começo, isso pareceu um ataque pessoal. A ideia de que eu poderia ser responsável por parte do caos na minha vida foi difícil de aceitar. Mas Jung estava apontando para algo profundo. Pegue a ansiedade, por exemplo. Por anos, tentei suprimir minha ansiedade. Pensava que, se a ignorasse por tempo suficiente, ela desapareceria, mas a vida tinha outros planos. Quanto mais eu tentava escondê-la, mais ela parecia surgir na forma de eventos externos, situações estressantes, relacionamentos difíceis, até encontros aleatórios que desencadeavam minha ansiedade. Era como se o universo estivesse conspirando para me fazer enfrentar o que eu desesperadamente tentava evitar. Jung colocou de outra forma: se você rejeita uma parte de si, você a expulsa da sua psique. Eventos, situações estressantes, relacionamentos difíceis e até encontros aleatórios que desencadeavam minha ansiedade. Era como se o universo conspirasse para me fazer enfrentar o que eu tanto tentava evitar. Jung colocou de outra forma: se você rejeita uma parte de si mesmo, você a expulsa da sua psique e a coloca no mundo externo, tornando-a agora um evento externo. Isso não foi fácil de ouvir, mas era exatamente o que eu precisava. Me obrigou a parar de me fazer de vítima e começar a assumir a responsabilidade pelo meu estado interno. Percebi que os eventos externos não eram punições, eram lições projetadas para me trazer de volta a mim mesmo. Essa citação também se conecta a outro insight de Jung: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Quando você se encontra constantemente irritado ou acionado por certas pessoas ou situações, vale a pena perguntar: qual parte de mim estou rejeitando? Essa perspectiva pode ser libertadora. Em vez de sentir que a vida está acontecendo com você, você começa a ver que a vida está acontecendo para você. Cada desafio, cada revés, é um convite para curar e integrar uma parte de si. No meu caso, não foi até começar a trabalhar minha ansiedade de forma holística, com mindfulness, mudanças na dieta e até terapia psicodélica, que comecei a ver uma transformação real. A jornada não foi fácil, mas valeu a pena. Ao enfrentar o que eu há muito rejeitava, consegui resgatar partes de mim e, no processo, encontrar uma paz que eu não sabia ser possível. Outro exemplo desse princípio pode ser visto em como lidamos com a raiva. Muitas pessoas, eu incluso, tendem a suprimir sua raiva, pensando que é uma emoção negativa que deve ser evitada. Mas a raiva, quando não reconhecida,
não simplesmente desaparece. Ela aparece em nossas vidas como conflito, frustração ou até sintomas físicos como tensão e dores de cabeça. Ao rejeitarmos a raiva, criamos inadvertidamente circunstâncias que nos forçam a confrontá-la. É só quando nos permitimos sentir e processar a raiva que ela perde seu poder destrutivo e pode ser canalizada em algo construtivo. Essas 3 citações de Jung, o que você resiste persiste, encontramos-nos repetidas vezes em 1000 disfarces no caminho da vida, e tudo o que é rejeitado do self aparece no mundo como um evento. São mais do que palavras. São verdades profundas que nos desafiam a ver a nós mesmos e nossas vidas de uma forma diferente. A princípio, elas podem irritar você, podem te forçar a encarar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Mas, se você conseguir superar o desconforto, elas têm o poder de te libertar. No fim das contas, a sabedoria de Jung é um convite. Um convite para pararmos de fugir, de resistir, e começarmos a abraçar todo o espectro de quem realmente somos. Porque a verdadeira liberdade não vem de evitar as partes desconfortáveis de nós mesmos. Vem de integrá-las, aprender com elas e, finalmente, transcender elas.